Oferecimento, Moldura Minuto, Enlouquecidas Calçados, Centro Europeu, Domo Medicina Estética e Lounge Tremendão. No nosso programa de hoje, um profissional que tem trabalhado muito e que muita gente ainda não entende o desenvolvimento desse trabalho, que é o coach. Estou aqui com o Santiago Carvalho, ele que aplica o coach e que vai contar um pouquinho para nós do que realmente se trata. É autoajuda, é uma análise psicológica, enfim. Santiago, um prazer ter você aqui no nosso programa. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre o coach, uma prática que tem sido usada nos Estados Unidos largamente, entre empresários, enfim. E aqui no Brasil ainda existe uma interrogação. O que é o coach? Obrigado pelo convite, João. É um prazer estar aqui falando para a tua audiência nesse novo programa. Te desejo muito sucesso nessa iniciativa. Sei que você está fazendo isso por sonho pessoal e eu acredito muito em quem tem sonhos. O coaching é um processo de parceria entre o profissional e o cliente, onde ele estabelece um objetivo que ele quer chegar num curto tempo, que ele acredita que, de repente, sozinho ele não conseguiria alcançar. Dentro desse programa, que consiste normalmente de 10 a 12 sessões, que conforme o profissional pode variar de 1 hora, 2 horas de atendimento cada sessão, nós, no começo, entre a primeira e a segunda sessão, a gente estipula o objetivo que se quer alcançar no final. Essa frequência de sessões pode ser quinzenal, semanal, mensal, depende da disponibilidade do cliente. Quanto mais curto o espaço de tempo aí, o ideal seria fazer semana ou quinzena, melhor é o proveito e mais rápido vai ser o alcance da meta do cliente. Então, o coach surgiu nos Estados Unidos, né? E ele era como um tutor particular. É bem isso? É a forma de você fazer com que a pessoa se descubra no seu dia a dia, que ela perceba algumas limitações e dificuldades que ela tem no seu dia a dia e não se percebe disso? É um processo de aprendizado, de autoconhecimento, né? Você vai descobrir as verdades que você tem dentro de você, descobrir potenciais que de repente podem estar represados, né? Descobrir missão de vida, por exemplo, um propósito novo para a vida. Às vezes a pessoa pode estar amarrada num processo profissional ou pessoal que deixa ela travada, sem poder evoluir, crescer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aí, quando você estabelece um propósito de vida, a vida faz mais sentido e você, a partir daí, usa esse teu potencial, esse teu dom natural, que é a tua melhor competência, para trilhar esse caminho dentro daquilo que você quer. Como é que é a técnica empregada nessa sessão, nesse bate-papo? Existem ferramentas dentro da sessão que possibilitam um melhor planejamento, né, organização do tempo, reprogramação de crenças limitantes, para você tirar essa crença que te atrapalha e colocar outra no local que te ajude, que pode usar ferramentas da psicologia, da psicanálise, depende da habilidade de cada coach. Eu, por exemplo, sou um engenheiro, né, de formação e sou um administrador de vocação. Então, eu tenho muito ferramentas de administração e de lógica da engenharia para ajudar dentro do processo. O coach que for psicólogo, naturalmente, vai usar muito mais as ferramentas da terapia, seja da linha que ele pratique de terapia ou de psicanálise dentro do processo. E o coach é indicado para quem? Tem idade, enfim, tem momento certo para se fazer ou não? Alguém que, de repente, esteja em dúvida sobre a escolha da carreira, alguém que queira mudar de carreira, alguém que está num processo de fim de carreira e quer saber o que vai fazer com o resto da vida. Jogador de futebol, que para de jogar bola, não sabe o que fazer da vida. Qualquer carreira, qualquer carreira. Alguém que, de repente, já alcançou um determinado sucesso
profissional, mas sente que não está feliz, sente que está incompleto por qualquer coisa do âmbito pessoal, então quer buscar esse equilíbrio. Alguém que quer se desestressar, muita gente que me procura para melhoria de relacionamento pessoal, também com a família, né, consigo mesmo. Agora, tem coaches que são especializados em algumas dessas questões. Existe coach para emagrecimento, para parar de fumar, para atleta. E funciona? Claro. Na verdade, o coach ele mexe na questão de cabeça e de alma que o sujeito tem em relação àquilo que ele faz na vida. Seja, e ele tem que estar predisposto a essa mudança exatamente, também. Exatamente. Né? Ele tem Não existe milagre. Se ele está procurando, é porque ele já está afim. Né? Ele já encontrou essa necessidade e está buscando caminhos. E aí escutou falar de coaching, não sabe direito o que é e vai entrar em contato para saber. Agora, é importante que fique claro que isso é um processo individual de atendimento que tem começo, meio e fim. Entre uma sessão e outra, o coach dá tarefa para o cliente fazer. Durante a sessão, um monte de coisa vem e dá sentido. A pessoa fala muito de si também, né? Ela conta a história dela. O coach recebe essa história sem julgamentos, de juízo de valor, sem preconceito. O cara pode ter feito um monte de coisas que ele julgue errado ou não, enfim, não importa. Você não está lá para julgar. Não existe esse julgamento. Coloca todo mundo numa condição de igualdade humanitária e a partir dessa posição você se revê a própria vida e aí você começa então a estabelecer essas novas prioridades de importância para você e vai buscar o teu caminho. Agora o passo é teu. O coach te pode dar ferramentas e orientação, mas o caminho é seu. Na verdade, ele não diz, vai ali, faz... Não, é você que vai ter Toma que seu próprio caminho, tomar o seu caminho. Baseado naquilo que, na sessão, aquilo que mexeu com você e que você se percebeu. Tomou do inconsciente para o consciente, né? O coach não é capaz de dar o seu passo. Sim. Ele não vai pegar sua perna e fazer você andar, é você que vai, entendeu? E aí vai muito do sujeito encontrar as travas dele, né? Então ele tem um obstáculo ali que ele não consegue transpor e então isso às vezes paralisa, embarga a vida do sujeito. E o processo é rápido, né? São 10, normalmente 10 sessões, tem coach que usa 12. Já tem resultados logo nas primeiras sessões, né? Desde a primeira, né? Você já percebe. No momento que você entra e começa a refletir, durante 2 horas conversando, é bastante coisa. E aí você sai com uma outra visão. A frase que o coach mais gosta de ouvir do cliente é: eu nunca tinha pensado por esse lado. Quando ele fala essa frase, achei. Né? Já mudou. Começou a mudar. Quer dizer, se ele sair daquela porta... Você puxa para uma reflexão mesmo. Exatamente. Interna, se ele sair daquela porta, já saiu diferente nessa reprogramação. E ele sai com tarefa para fazer. E na volta, na próxima sessão, ele tem que dizer como foi. E como são essas tarefas? Dá um exemplo, o pessoal em casa fica se perguntando, né? Mas como é que é essas tarefas? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, eu tenho que pular, eu tenho que fazer uma dieta? Como é que é isso? Como é que são essas tarefas? Dá um exemplo bem simples. De acordo com a necessidade do processo individual. Mas uma bem habitual, vai. Por exemplo, eu posso indicar um filme, um desenho para o cara assistir numa ótica diferente de um telespectador que está vendo só a historinha. Né? Ele vai pegar aquilo que tem de mensagem mais profunda dentro do vídeo, trazer para ele. Que reflita na vida dele, que traga para ele algum novo princípio, alguma moral da história que lhe cabe. E a partir daí, na outra sessão, a gente discute como é que foi esse aprendizado com o vídeo. Eu posso recomendar um livro, eu posso recomendar uma conversa. Né? Eu já tive cliente que era uma mãe que tinha muita dificuldade de se relacionar com a filha, que era revoltada. A filha era revoltada. Então, a filha que era errada. Né? Muita gente, quando você vai falar de coaching, né, a moça fala assim: meu marido precisa fazer isso aí. Ou o cara fala: minha mulher precisa fazer isso aí. Não é bem assim. A gente atende você, a tua mudança para melhor provoca a mudança para melhor do outro. A gente fica querendo corrigir o outro. A gente se entende melhor, reprocessa isso e mostra
um eu novo, melhor que aquele, e isso imediatamente é sentido. Acaba sentindo na relação, né? Nesse caso dessa mãe, ela descobriu que faltou alguma coisa dela para essa filha que criou essa revolta. Ela foi buscar, então, né? Isso, por uma questão da história de vida dela com o pai dela, com a mãe dela também, e isso chegou nessa filha. E que vem trazendo, né? A gente traz, né, muito disso, natural, né? De problemas, coisas da infância, enfim, de relacionamentos e tal, e acaba refletindo na nossa fase adulta, né? Sim. Quando ela entendeu isso, ela passou a se colocar numa outra postura com a filha e procurou dar uma compensação dessa falta que houve antes, uma falta de amor, talvez, né? Vamos chamar assim grosseiramente. E aí, a partir dessa mudança comportamental dela, de fazer essa compensação, a filha foi estranhando aquilo, depois foi começando a gostar, e elas começaram a se entender e hoje se amam de paixão. Bacana. Por quê? Ela descobriu que o problema não era a filha. Era ela, né? Que... Ou parte do problema era comigo. Né? Então eu vou resolver essa minha parte para ela resolver depois a parte dela. Isso é natural. Quem mais te procura? O perfil de público que tem me procurado mais, normalmente é empresário ou profissional liberal que já chegou lá, já tem a vida estabelecida, já tem filhos, se bobear já tem neto, e não tem problema de dinheiro, mas parece que falta alguma coisa. Sente um vazio, né? Está de saco cheio do trabalho, ou a família não está muito bem, ou ele sente que está faltante, ou ela, né? Está faltante com a família, ou com o cônjuge, ou com os filhos, ou com os pais, ou com os amigos, e quer equilibrar isso. É a pessoa que está estressada. Hoje em dia tem muita gente na tarja preta, né? O coaching pode ajudar nesse aspecto a pessoa se equilibrar. Ela busca esse equilíbrio, entende a sua vida e o mundo sob uma nova ótica, mais positiva, e a partir daí começa a viver melhor. Bacana. Seu Thiago, o assunto é apaixonante, né? Nós podemos ficar aqui conversando muito mais tempo. Eu estou apaixonado por isso. Tanto que se aplica também. Mas vamos voltar, né, num novo programa, falando um pouquinho da aplicação do coach na vida empresarial. Sim. Né? Nas empresas, nas grandes empresas dos Estados Unidos, em alguns países, você já tem o coach para os seus funcionários, seus colaboradores e para a autogestão também, né? Gerentes, diretores, tem a aplicação realmente do coach. Infelizmente, nosso tempo esgotou, mas fica aqui o convite para você poder retornar e vamos falar um pouquinho da aplicação do coach na área empresarial. Sim. E no próximo bloco, voltamos com uma entrevista muito interessante sobre turismo, o nosso legado pós-Copa do Mundo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Eu, Giacomo Pinotti, não gosto de pagar mais caro e gosto de ser bem atendido. Quero recomendar para você 3R Vidros. Tudo que você pode pensar em box, vidros, espelhos, envidraçamentos de sacada, eles têm aqui. Tem grande promoção em box, grande promoção em envidraçamento de sacada. Fala que veio comigo, Pinotti, tem um descontão, tem um brinde. O meu amigo chileno aqui da 3R atendendo você, no seu comércio, na sua indústria, no seu condomínio. Não pague mais caro, 3227-4749, 3R Vidros. Caioa, soluções completas para a sua casa, não só para a sua casa, também para o seu comércio e para a sua empresa. Tem promoções em tapetes com 50% de desconto e tem mais. Papel de parede a partir de 260 o rolo para você retirar aqui na loja. Piso laminado Duraflor, olha só que legal, a partir de R$ 59,90 o metro colocado, instalado. E cortina Rolux ou Sheer Elegance para pagamento de 10 vezes, 20% de desconto. Para pagamento à vista, 30% de desconto. Fala que viu comigo, Pinotti, liga 3223-2415. Caioa.
Bom, voltamos agora nesse bloco, vamos falar um pouquinho de turismo, que é o turismo nessa Copa, pós-Copa, como está o turismo na nossa região. Ninguém melhor para falar sobre isso que o meu grande amigo Alex Andrade, ele que é gerente, né, da Mendes Tour, líder de mercado em cruzeiros, enfim. Alex, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E eu queria comentar um pouquinho desse legado da Copa, né? O que foi realmente a Copa do Mundo para o turismo da nossa região. Legal. Primeiramente, um grande prazer estar aqui com um amigo. É muito importante quando nós temos a oportunidade de falar do turismo como um todo, né? A Copa do Mundo, ela deixa um grande legado no mercado nacional. Acho que o Brasil foi muito bom. Alguns equipamentos hoje, como estádios, que vão servir aí de entretenimento, de lazer para a população. Acho que a gente precisa evoluir muito ainda no sentido cultural para se valer desse legado. Agora, no que tange ao mercado de Santos, né, nós, Mendes Tour, no caso, não seríamos, digamos assim, a melhor empresa para mensurar, porque nós trabalhamos muito mais com exportativo, né? O nosso turismo receptivo, ele é algo que nós efetivamente não operacionalizamos isso. Mas o que nós podemos ver é que foi muito bom para a cidade. Nós recebemos aqui, especificamente em Santos, 2 seleções, né, a seleção da Costa Rica, a seleção do México, que eu acho que a população recebeu muito bem, os hotéis, os equipamentos que receberam essas seleções fizeram um magnífico trabalho. Fica sim um aprendizado, né, vem agora aí os Jogos Olímpicos, eu acho que estamos preparados para receber, e serviu de um grande aprendizado, né? Eu acho que deixou Santos num patamar de uma cidade que realmente está apta a receber esses grandes eventos. Percebi assim que muita gente também estava com medo da Copa, de não dar certo, enfim, né? Mas graças a Deus ocorreu tudo bem, a impressão foi a melhor possível. Mas com relação ao nosso turismo interno, também não ajudou muito, porque muita gente adiou suas viagens, dizendo que ia ter um overbook de passagens aéreas, os valores iam ficar assim. Isso atrapalhou um pouco dentro do mercado interno, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Aí sim afetou diretamente as agências de turismo, né, que trabalham com o exportativo, com a venda, né, de emissão de passagem, enfim, que é o nosso caso. Criou-se uma especulação muito grande, né, de tarifas, tanto na parte de hotelaria quanto nas passagens aéreas. O que, na verdade, não se concretizou. Né, acabou sobrando, né, passagem, né? Exatamente, em cima da hora, tinha muito lugar, fizeram promoções. Nós sentimos realmente que nós perdemos a oportunidade de fazer, nesse sentido, tirar melhor proveito desse grande evento. Desse momento, né? Infelizmente, nós não nos valemos do que nós podíamos realmente com relação à Copa do Mundo nesse sentido. Eu vi que a expectativa ficou um pouco, o pessoal ficou com medo realmente, né, de fazer o seu turismo ir para o Nordeste ou até mesmo para o Sul, ainda mais onde aconteciam os jogos, né? Bom, o Ricardo Amorim, o economista, já em 2010, comentava que 40 milhões de brasileiros estão chegando na classe C. Como a Mendes Tour, né, e o turismo em geral está recepcionando e se preparando para essa nova classe, para esse novo brasileiro que consegue hoje planejar férias que antes nem não tinha essa possibilidade econômica, enfim. Como é que vocês estão se preparando para atender a classe C? Excelente, João. Nós estamos de uma forma muito estruturada, né? Hoje, posso dizer claramente, preparados para atender esse público. É um público que ganhou, né, condição de compra, poder de compra, né, em função das condições que o mercado oferece, né, em termos de parcelamento. Hoje todas as operadoras, as armadoras, elas oferecem possibilidade de parcelamento que cabe no bolso, né? O que a gente se preocupa, e aí volta na questão cultural, é o público muitas vezes não saber lidar com o crédito, né? Sim. É óbvio que nós estamos ali para atender, para oferecer. Se você faz um paralelo na relação custo-benefício, de você pegar um ônibus aqui hoje e ir para o Nordeste, ou pegar uma passagem aérea, não tenha dúvida que vale a pena você comprar uma passagem aérea. Hoje a Mendes Tour tem no nosso site
na nossa ferramenta tecnológica, a possibilidade, nós abrimos isso para os nossos clientes, onde ele pode comprar ali a sua passagem no conforto da sua casa, ele pode, enfim, fazer isso com muita tranquilidade. E quando você compara preços, realmente você vê que vale muito a pena. Ficou mais acessível, né? Exatamente. Hoje nós vemos que não é só aquele cliente com poder aquisitivo mais alto que pode fazer a sua viagem. Mesmo as pessoas de um poder aquisitivo menor conseguem se programar. Hoje nós temos pacotes para o Nordeste em 10 vezes sem juros de R$120. Ou seja, só não vai quem não quer. Só não vai quem não quer. São 7 noites de hospedagem, café da manhã incluso, hotel, a passagem aérea de volta. Ficou bem mais acessível, né? Muito mais acessível. Eu até brinco que antigamente a madame ia fazer a unha e só falava da sua viagem. Hoje a manicure fala da dela também, entendeu? Então isso é muito importante. Essa possibilidade nós estamos muito bacana, né? preparados, eu acho que o Brasil, lógico, sempre há oportunidade de melhora, mas nós estamos preparados para atender essa nova classe. Eu acho que é importante para a economia do país, sem dúvida nenhuma para o turismo. É algo que movimenta muito. Nós temos a possibilidade de fazer com que essa nova massa, né, consiga pegar e se valer também desses benefícios. Alex, vamos falar um pouquinho da questão cambial. O dólar era 2,20, o euro a 3, e mesmo assim, cada vez mais brasileiros indo para fora, comprando em Orlando, em Miami, em Vegas, enfim. Como é que fica isso? O que nós temos visto, João, assim, o dólar ele chegou num patamar 2,30, 2,33, que nós não entendemos o dólar como um dificultador, hipótese alguma. O que nós sempre orientamos os nossos clientes é que antecipe as suas compras, né, com essa possibilidade de parcelamento a longo prazo, 10, 12 vezes, sem juros. Vale muito a pena ele fixar a sua compra agora. Muitas vezes, quando chega na próxima viagem, já está com a viagem paga e vai com tranquilidade. Nós temos visto mesmo que os clientes voltam de mercados como Orlando, como Miami, Nova York. Malas cheias. Nós tivemos a experiência agora com a chegada do MSC Divina, né, que fez uma travessia exclusiva no período de Copa do Mundo de Miami para Santos, em que os brasileiros vieram realmente aí com as malas cheias, quase que com containers, né? É verdade. Mas o que a gente vê é que é importante ter essa cultura de comprar com consciência. Sim. Né? Porque se você tem o poder da compra, tem que pegar e entender que nós não podemos tratar isso como uma bolha. Né? Nós temos exemplos, né? Os Estados Unidos sofreu isso com a bolha imobiliária, né? E de uma certa forma a gente vê isso acontecer no nosso país também. Hoje, 80% da frota que nós vemos nas ruas dos carros são alienados, são carros que estão parcelados, né? Financiados. Então isso é um problema, porque esse poder de compra, num dado momento, ele termina também. Fica mais complicado, né? Olha, eu queria falar numa tendência de mercado também, e isso você deve estar sentindo também, não só a Mendes, como todas as outras agências, a questão dos portais da internet. Tá? Estão, vamos dizer assim, oferecendo serviços e muitas vezes mais em conta do que a própria agência. Eu sei que o contraponto disso é o atendimento, é a personalização, é a fidelização do teu cliente, né, um atendimento diferenciado. Mas existe aquela parcela do público, e até pessoas da classe A, B, enfim, não importa, que querem realmente a questão do preço. Como é que o mercado, como é que vocês estão vendo esse levante, né, vamos dizer assim, essa avançada de mercado desses portais que oferecem os pacotes de viagem? Excelente, João. Eu gosto muito quando me perguntam isso. E quando nós, antes aqui no BEC, vou declarar, você falou que nós íamos fazer um bate-papo, eu estou adorando, porque é isso mesmo. Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, é muito sério, porque a única coisa que eu discordo é que eles ofereçam serviços, né? Porque o serviço está realmente numa agência física, e aí eu vou fazer aqui a voz de todas as agências de viagens, naturalmente, representados nesse momento pela Mendes Tour. Mas o serviço está numa agência de viagens. Ali você tem muitas vezes preços. Hoje, se você entrar no nosso portal, se você entrar no site da Mendes Tour, você vai comprar uma passagem aérea no mesmo valor que qualquer outro site de compra.
Às vezes alegam sempre que eles têm um preço melhor. Faça um comparativo, porque a diferença está que muitas vezes nós apresentamos o valor na íntegra. Não tem. Ou seja, eles não apresentam todas as taxas decorrentes depois? Exato. Não quero aqui. Então fica aquele preço líquido lá, baratinho, e aí depois quando o cliente mas tem vai mais efetivar... isso, tem mais aquilo, e aí efetivamente está um valor que é igual. O detalhe está o seguinte, é natural que muitas vezes, até por uma questão de compra em volume, você consegue negociar melhores preços, e aí é óbvio, seja a Mendes Tour, seja qualquer outra agência ou um site de compra, vai ter uma condição melhor. Mas o detalhe está no atendimento, no serviço. Eu vou tentar exemplificar. Entre no nosso site, faça uma compra de um pacote de viagens, de uma cabine de cruzeiros marítimos, de algum navio, você compra ali uma passagem aérea, um seguro viagem da sua casa. No dia seguinte, você vai receber um telefonema de um dos meus consultores. Senhor João Antônio, o senhor fez uma compra conosco, quero saber se está tudo ok, se está tudo certo. O senhor precisa de uma hospedagem, o senhor comprou um aéreo, o senhor precisa de hospedagem, o senhor precisa de um seguro, ou o senhor não precisa de nada, está tudo tranquilo? Isso é serviço. Eu estou para desafiar qual portal desse online que faz um tipo de serviço desse. Vamos chamar alguém aqui do nosso programa também para falar um pouquinho. Eu acho que seria bacana, também, né? De repente, porque assim, isso é serviço. A nossa ideia hoje, isso é extremamente, diria que na costa da Mata Atlântica, inovador. A Mendes Tour está prestando um serviço online também, mas com um suporte, com uma consultoria de 12 consultores que nós temos disponível dentro das nossas duas lojas. É o caminho, então. Acredito que sim, não podemos fugir disso. O papel da agência, ele nunca vai deixar de existir, não é verdade? O que existe é sempre uma venda e uma pós-venda muito importante, um acompanhamento, um atendimento, né, individualizado para o cliente, e ele sabe aonde ele pode reclamar depois. Perfeito. Porque numa compra de site, de portal na internet, você fica meio perdido a quem recorrer se aquele pacote seu, enfim, não atende aquela expectativa da qual você comprou. Porque nós corremos esse risco. Eu não estou aqui de forma nenhuma eximindo qualquer tipo de problema que possa acontecer eventualmente. A situação é você ligar para Mendes Tour e falar: Alex, poxa, eu estou aqui no hotel, de repente não gostei, queria trocar. João, nós vamos resolver essa situação. Que não é possível da outra forma. Entendeu? Esse é o grande problema. Nós já nos deparamos na Mendes Tour, João, com situação do cliente chegar, eu comprei num determinado portal, eu comprei diretamente no site de uma determinada companhia, e eu não consigo falar, você pode trocar essa passagem, você pode alterar essa passagem, e nós não podemos fazer nada, nem a Mendes Tour, nem nenhuma outra agência. Então, complicado. Isso é um problema. Alex, a pena que nosso papo tem que terminar, mas vamos continuar nos próximos programas, enfim, você volta para cá. Temos que falar ainda agora dos cruzeiros, né? Estamos às portas, né, da nova temporada de cruzeiros, enfim. Tem muita coisa bacana para a gente falar ainda sobre turismo, mas de qualquer forma agradeço a tua presença aqui, esclarecendo, né, ao nosso público um pouco das situações, né, que esse público se defronta hoje, tanto a classe C que está viajando um pouco mais, assim como essa situação do compro aqui no portal, não compro no portal, vou direto numa agência, vou ter melhor preço, melhor atendimento, enfim, esses esclarecimentos são muito importantes. Sem dúvida. Espero encontrá-lo mais vezes aqui com a gente, mande o nosso abraço a toda a equipe da Mendes Tour, né? Sem dúvida. Mas na próxima ela não escapa. Muito obrigado, grande João. Sucesso e parabéns. Prazer. Igual. Chegamos ao final desse nosso programa. Sábado que vem, às 22h30, aqui na TV Com, nós estaremos com João Antônio Convida. Até lá! Oferecimento: Moldura Minuto, Enlouquecidas Calçados, Centro Europeu, Domo Medicina Estética e Lounge Tremendão.